Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação, hoje, dia 7 de agosto. Eu gostaria de, nesta meditação que é sobre o discípulo de Cristo Jesus, nascido do alto, de meditar com vocês em Apocalipse capítulo 20, para falar da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20 é possivelmente um dos textos da Bíblia que tem mais controvérsia, mas não precisamos ter medo de meditar na palavra de Deus, porque alguém disse que é um capítulo difícil e tudo mais. Vamos ler esse texto e vamos meditar naquilo que o Espírito Santo quer nos falar nesta manhã. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar entender, porque a gente vai falar de ressurreição e não de 1000 anos, é entender o que é essa ressurreição aqui, de que ressurreição ele está falando, por que ele está dizendo que as pessoas que ressuscitam, passam por essa primeira ressurreição, são felizes e santos. E por que eles são felizes e santos? E também ele está dizendo que a segunda morte não tem poder sobre eles. Por que a morte não tem poder sobre eles? Eles participam da primeira ressurreição. Vamos entender o que a Bíblia fala. Vamos ler apenas 2 textos. O que a Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos. Em Daniel capítulo 12, verso 2, está escrito: muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio e vergonha eterna. Embora o texto não está dizendo que vai ser ao mesmo tempo, a gente entende, lendo esse texto, que duas categorias de pessoas vão ressuscitar um dia. Uns para a vida e outros para o opróbrio. E o texto não está dizendo, esse texto não está dizendo, mas o texto de João 5:28, Jesus diz o seguinte: não se maravilhe com isso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fazem o bem serão ressuscitados para a vida, mas aqueles que fazem o mal serão ressuscitados para o julgamento. Porque a hora vem, o dia vem, num determinado momento, numa determinada hora, os mortos vão ressuscitar, todos os mortos. Jesus mostra bem claro que vai ser num dia, numa determinada hora, os mortos vão ressuscitar. Uns para a vida, outros para o julgamento. Uma única ressurreição. Percebem? Uma única ressurreição. Jesus não está falando de muitas ressurreições, de uma única ressurreição. Uma só hora, um só dia. Em algumas versões, em francês, está dizendo o dia vem. Num determinado dia, num determinado momento, numa determinada hora, os mortos vão ressuscitar. Uma única ressurreição do corpo aqui. Então, a primeira ressurreição de Apocalipse 20 é possivelmente, e eu creio que é, uma outra ressurreição. Porque aqueles que passam pela ressurreição de Apocalipse 20 não vão sofrer a segunda morte. Quem são essas pessoas que não vão sofrer a segunda morte? Para entender melhor o que quer dizer Apocalipse 20, eu creio que a gente tem que entender o que Paulo está falando em Efésios capítulo 2. Porque em Efésios capítulo 2, nos 3 primeiros versos do capítulo 1, 2 e 3, Paulo está dizendo: vocês, gentios de Éfeso, vocês estavam mortos. E depois ele diz: nós também, nós judeus, nós também estávamos mortos. Ou seja, todos estavam mortos. Mas Deus, que é rico em misericórdia e por causa do grande amor com que ele nos amor com que ele nos amou, ele nos trouxe de volta à vida, ele nos ressuscitou avec Cristo Jesus. E um paralelo muito importante existe entre Apocalipse 20 e Efésios 2, porque em Apocalipse 20 eles reinarão com Cristo. Em Efésios 2, nós reinamos com Cristo também. Quando Paulo escreveu aos Efésios, o povo de Éfeso, aos Efésios, ele não podia estar falando de ressurreição do corpo, porque o povo que recebeu a carta estavam vivos. Paulo não escrevia carta para morto, ele escrevia para vivos. Mas ele estava dizendo para os irmãos e para todos que queriam ler, que estavam lendo aquela carta, que eles estavam mortos espiritualmente. Então, na segunda parte do texto, que começa no verso 4 do capítulo 2, eles vão passar pela ressurreição. Ou seja, essa ressurreição, no capítulo 2 de Éfeso, é sinônimo de salvação, de nascimento do alto, de nova criação. A primeira ressurreição é a ressurreição quando nós entramos no reino de Deus e Deus nos coloca nos lugares celestes, como Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 2. Há muita gente que inventa um monte de ressurreição no último dia. Uma única ressurreição. Mas esta ressurreição primeira
é a ressurreição que vai permitir com que as pessoas entrem na vida eterna quando o corpo for ressuscitado. Paulo não está falando de ressurreição física em Efésios 2, mas ressurreição espiritual. Paulo está falando, então, da graça que foi recebida no nosso passado e no nosso presente, quando o Espírito de Deus aplicou em nós a obra de Cristo Jesus. Pela graça, ele diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Então, ele não está falando em Efésios capítulo 2 da ressurreição futura do corpo, mas de uma ressurreição espiritual, ou seja, uma ressurreição que nos permite de entrar no reino de Deus e estarmos nos lugares celestes. A expressão lugares celestes aparece somente em Efésios 3 ou 4 vezes, pelo menos 3 vezes ela aparece. Estamos nos lugares celestes com Cristo Jesus, reinando com Cristo Jesus, e estamos com os pés aqui neste planeta. Olha que coisa linda. O paralelo entre Efésios 2, 4 a 8 é impressionante em relação a Apocalipse capítulo 20. Nós ressuscitamos e reinamos com Cristo. A segunda morte não tem poder sobre nós, porque nós já fomos libertos da morte através da ressurreição com Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versos 1, 2 e 3 diz: vocês ressuscitaram com Cristo. Importante, né? Com Cristo. Uma vez mais, Paulo não está falando da ressurreição do corpo. Busquem, então, as coisas que são do alto. Já que vocês estão reinando com Cristo, já que vocês estão nos lugares celestes, então busquem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Concentre-se nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Percebe? Estamos ainda na terra, mas ao invés de estarmos pensando em ter muito dinheiro, ter muita casa, ter muito carro, ter muito isso, muito aquilo, ter muito poder, nós estamos nos concentrando nas coisas do alto. Podemos ter tudo isso, mas essas coisas não têm valor espiritual algum. Aliás, o que não tem valor espiritual não tem valor, porque vai ficar tudo por aí. Concentre-se nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Por quê? Porque já ressuscitaram com Cristo. Quando Cristo, porque você está morto e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Em Efésios capítulo 2, está morto é estar perdido. Aqui, está morto é estar separado do pecado e do mundo. 2 mortes. Esta daqui é boa. A de Efésios capítulo 2, verso 1 é ruim. Porque morte aqui quer dizer claramente separação. Nós estamos separados para Deus e separados da morte. Quando Cristo, sua vida, aparecer, então você também aparecerá com ele na glória. Olha, aqui você vai participar da ressurreição. Por quê? Porque você participou da primeira. Quando você passa pela primeira ressurreição, você nasce do alto, você nasce de novo, você se torna uma nova criatura, ou uma nova criação. Romanos capítulo 6, verso 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte pela imersão nele, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, assim também nós andemos em novidades de vida. A ressurreição aqui é chamada de novidade de vida, ela se transforma em novidade de vida. Primeira ressurreição é a entrada da pessoa, do discípulo de Cristo, no reino de Deus aqui. E a segunda ressurreição é a ressurreição do corpo. Então, enquanto aguardamos o retorno do nosso Senhor, nós vivemos uma vida transformada, uma vida de ressurreição. Romanos capítulo 8, verso 11, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em você, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha que interessante. Você já foi ressuscitado com Cristo, o mesmo Cristo vai ressuscitar o seu corpo. A primeira e a segunda. Sem a primeira, a segunda é uma catástrofe. Para você ter uma ressurreição para a vida, ressurreição do corpo, ressurreição no último dia, na última hora, você tem que passar pela ressurreição do Espírito. Filipenses capítulo 3, verso 10, assim conhecerei a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. De que ressurreição o Paulo está falando? Da ressurreição do corpo ou da ressurreição do Espírito? Claro que da ressurreição do Espírito, porque ele quer ter comunhão com os sofrimentos. Ninguém vai ter comunhão com os sofrimentos de Cristo no céu. É aqui que a gente tem.
sendo conformado a ele na morte para alcançar, se eu puder, a ressurreição dentre os mortos. Olha, as duas ressurreições de novo, a primeira e a segunda. A primeira é a salvação. A segunda é quando o corpo, alma e espírito, tudo novo, ressurreto para sempre, vai viver na presença daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Filipenses 3:20, mas somos cidadãos dos céus, de onde também esperamos pelo Senhor Jesus Cristo, como Salvador, que transformará o corpo da nossa humilhação, tornando-o semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder que ele tem para sujeitar todas as coisas a si mesmo. Percebem? Paulo está falando aqui da ressurreição final. O próprio Jesus, então, ligou o poder vivificante da sua voz no presente ao poder de ressurreição do corpo da sua no futuro. A voz que ressuscita agora, ressuscitará também no futuro. Agora ele diz, a hora já chegou, já é a hora para que você ressuscite. E um dia ele vai ressuscitar o seu corpo também. Quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Não pode ser mais claro, João 5:24, passou da morte para a vida, ou seja, ressuscitou. A primeira ressurreição é entrar no reino de Deus. A primeira ressurreição é nascer do alto. A primeira ressurreição é nascer de novo. A primeira ressurreição é se tornar uma nova criação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.